Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, te exaltamos, te adoramos. E agora nós pedimos que o Senhor possa falar conosco por intermédio da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênção para trazer uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja. Aquilo que o Senhor precisa falar conosco, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor possa plantar nos nossos corações a semente da tua palavra, para que ela possa crescer 30, 60, até 100 vezes mais, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode tomar teu assento, louvando e exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus para nossas vidas nesta noite é que Deus está nos restaurando pelo amor. Deus está nos restaurando pelo amor. Eu me lembro que em 1996 eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez na minha vida. E quando eu cheguei em Mateus capítulo 10, versículo 37, e eu sempre falo isso aqui para os irmãos, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter lido a Bíblia pela primeira vez. Porque quando nós lemos a Bíblia pela primeira vez, é muita novidade, é muita coisa, é muita informação. E a gente, lendo a Bíblia, eu me confrontava. Eu me alegrava com algumas partes da Bíblia, porque eu falava: não, isso aqui eu já faço, glória a Deus, mesmo ainda novinho convertido. E eu ficava feliz porque eu já seguia a palavra, mesmo sem conhecê-la. E eu ficava feliz, mas quando chegava numa parte que eu não praticava ainda, eu ficava triste, falava: meu Deus, me perdoa. Então foi um tratamento, foi um ensinamento de Deus para a minha vida, para que eu pudesse andar alinhado com a vontade de Deus. E aí quando eu deparei em Mateus capítulo 10, versículo 37, irmão, sabe aquele confronto que você fala: pronto, agora me rendo, não tenho o que fazer. Que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nessa hora, irmãos, eu parei de ler a Bíblia e falei para Deus: Deus, isso é impossível. É impossível. Eu não tinha filho, mas eu tinha pai e tinha mãe. E eu disse para Deus: Deus, isso é impossível. Eu amar o Senhor mais do que meu pai, mais do que a minha mãe. E continuei lendo a palavra, e a vida seguiu, como se tivesse tudo bem. Passado alguns meses, estava num culto, na igreja onde eu congregava, Igreja Cristã Nova Aliança. No meio de um louvor,
Porque sabia, irmãos, que tem culto, que a gente sente tanta presença de Deus, e outros não sentem nada. Uns estão pulando, sapateando, rodando, falando em mistério, chorando, se alegrando. Outros estão indiferentes, porque o culto é pessoal. Cada um presta o seu culto a Deus, e tem cultos que a gente vem assim mais ligado com Deus. E aí eu estava naquele culto, o louvor cantando, a igreja adorando, e de repente é como se eu estivesse sozinho com Deus. Não tinha mais ninguém na igreja, é como se tivesse eu com Deus. E eu comecei a sentir ali aquela manifestação, aquela presença tão boa do Espírito Santo na minha vida. E eu comecei a chorar e me prostrei na minha cadeira e comecei a adorar a Deus. Não pedia nada. Eu só falava: Deus, eu te amo, muito obrigado por ter entrado na minha vida, por ter mudado a minha história. E ali naquele momento que eu estava ali quebrantado, chorando, falando com Deus, Deus falou no meu coração: está vendo como é possível me adorar mais do que pai e mãe, mais do que filho e filha? Eu já nem lembrava mais, irmãos, mas Deus não tinha esquecido. Mas cada culto que eu ia era um preparo para que eu tivesse esse encontro verdadeiro com Cristo. Cada culto que eu participava, irmãos, era Deus já me preparando para estar cada dia mais perto, mais próximo da sua presença. Então nós podemos sim, irmãos, nós podemos sim amar Deus mais do que pai e mãe. Nós podemos amar sim do que nos nossos filhos, porque quando Deus se manifesta, irmãos, cada um tem uma maneira de expressar o seu louvor e adoração ao Senhor. Às vezes tem alguns que estão quietinhos, mas estão sentindo a presença de Deus, estão sentindo a glória de Deus. Então, irmão, é o teu particular, é a tua intimidade, é o teu tempo com Deus, irmãos. Cada um se manifesta de uma maneira na presença do Senhor. E naquele momento, Deus se tornou o primeiro na minha vida. Deus se tornou o primeiro. Eu entreguei tudo diante do Senhor. O meu pai, a minha mãe eram importantes para mim? Sim. A minha noiva era importante para mim? Sim. Mas agora eu tirei Deus de trás da fila e coloquei Deus na frente. E falei: Deus, o Senhor tem a primícia do meu coração. O primeiro lugar do meu coração agora é do Senhor. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus tomou o meu coração para Ele ser o meu Deus. O presbítero Marcelo estava aqui citando o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Eu falei ali para o pastor Falso, e o meu também. Porque o meu está dizendo: o Senhor é meu, é pessoal meu. Ele é pessoal seu pastor. Ele é o nosso pastor. Então, irmãos, nós temos que cada dia mais aprendermos a termos comunhão com Deus. Porque quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele vai nos dar as demais coisas. Porque Ele vai entender, e nós vamos aprender que tudo que Ele nos der, nós vamos entender que é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Que tudo que você tem, você só é mordomo, você não tem nada, você só é administrador, porque tudo é de Deus. Por isso que, quando o Senhor disse para Abraão: ei Abraão, eu vou te abençoar, mas para você abençoar, tudo que eu te abençoar é para você abençoar. Eu te abençoo, você abençoa. Eu te abençoo, você abençoa. Se eu abençoo, você abençoa. E assim, irmãos, Deus não deixou faltar nada para Abraão, porque Abraão entendeu que tudo que ele tinha não era mais dele, mas era de Deus. Mas ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha de Deus. Porque Abraão esperou tantos anos, né, irmãos, para segurar Isaac, o filho da promessa, nos braços.
E aí Deus fala para Abraão: o Abraão, sabe Isaac? Leva lá no monte Moriá e oferece ele em holocausto para mim. Sabe por quê, irmãos? Deus sabe o que está roubando o lugar dele das nossas vidas. Pode ser um noivado, pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser pai e mãe. Deus sabe, irmãos. Mas chega uma hora que Deus quer que nós possamos avançar nele. E aí ele vai pedir um pouquinho a mais. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Pode deixar a carteira guardadinha no bolso. Porque o que Deus está nos pedindo hoje é questão de colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí Deus fala para Abraão: ei Abraão, traz aqui o teu filho, vem oferecer em holocausto aqui. Abraão não questiona, Abraão não fala para a esposa, não fala para os servos, não fala para o filho, mas ele obedece. Sobe um monte, o filho questiona: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o bichinho do sacrifício? Deus proverá. Abraão cria em Deus, irmãos. E ali está agora Isaac colocado em cima da lenha. O cutelo está preparado. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Abraão, ele acreditava que ainda que ele tirasse a vida do seu filho, Deus era poderoso para restaurar a vida dele. Irmão, isso é fé, irmãos. E a gente às vezes por coisa bem menor a gente duvida, questiona, desacredita. Isso é fé, irmãos. Aí ele chega, pega o cutelo, o machado, a foice, não sei o que é, o cutelo, e ele pega ali para cortar a cabeça do menino. Mas na hora que ele vai descer, Deus fala: ei Abraão, eu já preparei o cordeiro. Dizem os rabinos que na hora que ele vai descer o cutelo, o anjo segura a mão dele. Porque se não fosse o anjo, na velocidade que ele ia descer, ele não ia conseguir parar. Mas há um ditado rabino que diz que um anjo segura as mãos dele, porque ele estava disposto a matar o seu filho, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas sabe o que acontece com Abraão após essa prova de fogo com Deus? Deus fala assim: é Abraão, agora eu sei, você é meu amigo. Deus não falou esse título para ninguém, irmãos. Esse título é só de Abraão. Abraão foi amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele entregou tudo. Ele entregou tudo na presença do Senhor. E aí nós entendemos aqui, irmãos, que às vezes nós podemos entregar tudo, ou talvez já entregamos tudo, mas com o passar do tempo, a gente vai pegando tudo de volta. Aí chegamos na igreja, na rotina, dobramos o joelho no automático, já na listinha de pedidos, porque muitas vezes nós somos pedintes, não adoradores, porque entramos no automático. Mas o Senhor nesta noite está nos pedindo para voltarmos para a presença do Senhor, para falarmos para Deus como falou João Batista: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Sabe, irmãos, o que é crescer e nós diminuirmos? É que cada dia mais nós viemos desaparecer para que Cristo apareça em nós. É eu pregar não para que eu seja promovido, mas para que Cristo seja louvado. Para eu estar aqui louvando, e não para que eu venha falar assim: você viu a minha performance hoje? Você viu como eu cantei bem? Ó minha voz. Não,
mas assim, Senhor, eu quero estar escondido em Ti. Eu quero que o Senhor receba o meu louvor como cheiro de incenso suave, aroma agradável às Tuas narinas, que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Irmãos, Lucas vai dizer que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento, ele se expressava com amor, com alegria, mas também crescia no conhecimento. A Bíblia vai dizer que Samuel crescia na graça e no conhecimento. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite, não precisa responder, mas medite nesta pergunta. Esse ano de 2022, estamos chegando ao fim. Você está melhor do que o ano passado? Este ano você é um crente melhor do que o ano passado? A sua vida de oração é melhor do que a do ano passado? A sua leitura bíblica está melhor do que a do ano passado? A sua vida familiar está melhor do que a do ano passado? Jesus, Samuel cresciam na graça e no conhecimento, na presença de Deus e na presença dos homens. Então que nós possamos diminuir para que Ele, somente Ele cresça, para que o nome dEle seja glorificado. Sabe, irmãos, com essa pandemia, que em nome de Jesus não volte, porque estão dizendo que está aumentando os casos, mas que Deus nos guarde e nos livre deste mal. Nós percebemos que alguns irmãos foram e não conseguiram voltar. E aí eu vejo alguns obreiros chateados aqui no nosso ministério, brigando com a internet. Ei, irmão, você tem que voltar para a igreja. Irmão, sai da sua casa. Irmão, vem para a igreja. Mas eu gosto de ler sobre a história da igreja. O que atrai as pessoas para a igreja é a presença de Deus. Nosso irmão William fez 2.500 folhetinhos para evangelizar e chamar, convidar os idosos. Mas sabe quem atrai as pessoas para a igreja? É o Espírito Santo. Se ele fizer todo esse trabalho do café, se ele fizer todo esse trabalho do evangelismo, e não tiver uma igreja aqui de joelho, pedindo para Deus, Deus alcança, tira os impedimentos, traga as pessoas, tira a cegueira espiritual, tira as garras do inimigo, para que essas pessoas consigam chegar aqui, as pessoas não chegarão a este lugar. Mas quando a presença de Deus se manifesta, não precisa nem de evangelismo, não estou pregando contra o evangelismo, porque se você experimentou que Jesus é bom, por que você não fala de Jesus para as pessoas? Nós precisamos pregar o Cristo verdadeiro, que salva, que liberta e que leva para o céu. Eu lembro da história do avivamento, do pentecostalismo, ali na rua Azusa, quando a William Seymour começa a buscar a Deus, em oração naquele quartinho miúdo, naquela casinha fraca, e ele começa a orar porque ele queria ser batizado com o Espírito Santo. E ele começa a orar para ser batizado com o Espírito Santo. Ele viaja de trem porque ele queria ser batizado do Espírito Santo. Ele fica sabendo que em outra cidade, lá tinha crente que falava em línguas. E ele falou, não, eu preciso ir lá também, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E ele foi lá naquela cidade. Enquanto ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele não parou de orar. E depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele não parava mais de orar. Aleluia! E ele começou a orar, 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 orar e orar. Não evangelizava, mas o Espírito atraía as pessoas. E as pessoas começaram a entrar na casa de William Seymour. E as pessoas começaram a entrar, mas já entravam caindo de joelho, quebrantadas, chorando, pedindo perdão dos seus pecados. E ali começou a ficar tão pequeno o lugar da oração,
que diz a história que um lugar começou a afundar, porque não tinha estrutura para tanta gente que o Espírito Santo de Deus mandava. Aí as pessoas vêm, irmãos. Então o que a igreja precisa nesses dias é voltar à sala da oração, é voltar aos cultos da oração. Então não deixe, não pare de orar, irmãos. Coloque Deus como a tua prioridade. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não pare de orar até que você seja, porque quando você for aí, você não vai mais parar de orar. Quantos testemunhos, irmãos, nós víamos na época? Pessoas até dentro do ônibus indo trabalhar, foram batizadas no Espírito Santo, não conseguiam segurar, começavam a orar em línguas dentro do ônibus, irmãos. Dentro do ônibus, porque não conseguiam segurar a alegria do Espírito Santo em suas vidas. Nós, igreja, precisamos fazer a oração de John Wesley, quando disse: Senhor, me incendeia, para que todos me vejam queimando. Porque a obra é de Deus, irmãos, não é a obra do homem. Não, o homem não pode fazer o que é a obra de Deus. Nós precisamos voltar, irmãos, a ser cheios do Espírito Santo, colocarmos Deus como prioridade das nossas vidas, porque talvez um dia nós fomos cheios do Espírito Santo. E aqui eu vou começar a entrar no texto. Nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, mas a rotina foi nos esfriando, e nós fomos colocando as outras coisas na frente de Deus, e Deus foi ficando segundo, terceiro, e hoje estamos só no automático. E aí nós, vendo esse texto da palavra de Deus, aonde Jesus tinha sido morto, Jesus tinha sido sepultado, e as irmãs falaram: nós vamos lá preparar o nosso mestre. E elas chegam, o túmulo estava, e a preocupação delas era: quem que vai remover a pedra? A pedra é pesada. Mas elas vão pensando, mas Deus chega na frente. Quando elas chegam, o túmulo está aberto e Jesus não estava lá. E elas começam a ficar desesperadas: cadê o mestre? Cadê o mestre? E aí tinha um homem na porta e pergunta para um: cadê o mestre? Cadê Jesus? E era um anjo da parte de Deus, e diz para elas: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Para estar aqui hoje, sendo louvado, sendo exaltado, sendo glorificado. Ele está aqui porque Ele é digno de todo louvor, e digno de toda honra, e digno de toda glória. E o anjo disse para elas: ide, dizei aos discípulos e também a Pedro. Mas por que só Pedro que ficou? Pedro também não era discípulo? Por que ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. É a terceira vez que Jesus vai aparecer depois de ressuscitado. Ele fica 40 dias, depois de ressuscitado, ele fica 40 dias na terra, e ele aparece 10 vezes nos registros da palavra de Deus. Mas aqui é a terceira vez que ele aparece. Pedro recebe o recado, mas Pedro estava tão abalado, tão entristecido, porque Pedro achava que ele era o cara. Pedro achava que todo mundo podia negar Jesus, mas ele não, porque ele tinha tanta intensidade de buscar Jesus.
E talvez você está aqui nesta noite dizendo isso. Meu Deus, um dia eu já fui intenso de buscar Jesus, mas hoje já não consigo nem orar mais. A minha comunhão hoje é mais por obrigação do que por prazer. Estar na casa do Senhor é mais obrigação do que prazer. Estar te louvando hoje é mais obrigação do que prazer. Aí Jesus, nessa luta dele com Deus, vai dizer: sabe de uma coisa? Eu não sei o que Jesus quer falar comigo. Eu acho que ele vai me dar uma bronca. Eu acho que Jesus não tem mais nada comigo, porque eu neguei ele 3 vezes. Eu vou pescar. A gente brinca, né? Está estressado, vai pescar. Mas não era o caso de Pedro. Talvez Pedro pensou assim: acabou o ministério para mim. Eu vou pescar para manter a minha família. E o pior de tudo, irmãos, que quando Pedro fala que vai pescar, não tinha um obreiro, irmão. A Bíblia vai dizer aí nesse versículo, nesse capítulo 21 aí, depois você lê em casa, que vai, irmão, vai dizer aí, ó. Vou ler aqui, vai, para você não precisar ler em casa. Versículo 2. Estavam junto Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Estava Pedro e mais 6 discípulos. E Pedro falou: eu vou pescar. Não teve um vaso que falou: não, Pedro, não foi isso que Jesus nos falou. Não foi isso. Jesus nos chamou para fazermos a obra, nos chamou mais para a gente voltar para a pescaria. Mas não teve um vaso, não teve um. Eu sei, irmãos, que Pedro tinha motivos para desistir. Porque o que ele fez, irmãos? Negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que a 3ª vez que ele nega, ele olha para Jesus lá na cruz. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele. Meu Deus, irmão. Imagina. Não, eu não conheço Jesus. E Jesus lá na cruz olha para ele. Se sou eu e você. Mas Jesus não é assim, irmão. Jesus não é assim, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos restaura por amor. Porque tem vezes que pensamos que desistir é a melhor opção. Mas não desista, irmãos. Não desista, porque Jesus está aqui nesta noite para te restaurar, porque Ele te ama. E Ele restaura pelo amor. Ele restaura pelo amor. E aí eles foram pescar. Estão no barco, pescando. Mas aquela noite o mar não estava para peixe. A Bíblia vai dizer aí no texto: e pescaram, 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 e não pegaram nada. Aí já está amanhecendo, e a rede vazia, só mato, só sujeira, não pegaram nada. E às vezes a nossa vida não parece assim, irmãos? Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e não colhemos nada. Não estamos produzindo às vezes, irmãos, porque estamos fora da direção de Deus. Mas quando nós entramos no centro da vontade de Deus, os frutos virão, para a glória do Senhor. Aí imagina a cena, lá no meio do mar pescando, vai dizer aqui o texto, eles estavam mais ou menos 90 metros da praia, estão lá pescando, está amanhecendo, mas quem chega? Jesus. Jesus chega, acende uma fogueira,
pega uns peixinhos. Não sei se ele pescou com vara. Não sei, irmão. Eu sempre digo aqui, eu não preciso saber de tudo. Aí estava lá assando os peixinhos. E aí ele grita: vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não tenho nada. Aí Jesus fala assim: lança a rede do lado direito. Não está produzindo, irmão? Escuta a voz de Deus. Eles lançam a rede. E aí puxa a rede, lotada de peixes grandes. João é aquele que tinha mais intimidade com Jesus. A Bíblia vai dizer que ele inclinava o seu rosto no peito de Jesus. E João vai dizer assim para Pedro: ô Pedro, é o Senhor? Pedro, é o Senhor! A Bíblia vai dizer que Pedro fica tão desesperado, irmãos, que ele pula do barco e sai nadando, porque ele não teve paciência nem de esperar o barco chegar na praia. Porque Pedro, quando João disse que era o Senhor, ele saiu nadando, 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 até chegar lá na beira da praia, irmãos. Mas aqui, ele chega e vê a fogueira. E aí, quando Jesus olha para ele olha para a fogueira, olha para Jesus. Porque você lembra que uma das 3 vezes que ele negou Jesus, onde ele estava? Na fogueira. Aí na hora que Jesus olha para ele e fala assim: ei, Pedrão, hein? Você falou que não ia me negar, hein? Você é um picareta mesmo, hein, Pedrão? Falei que você ia me negar, que o galo ia cantar. Falei, você falou: não, eu sou o cara. Todo mundo aí pode te negar, Jesus, mas eu? Jamais. Eu sou o cara. Aí ele chega a ver aquela fogueira, mas Jesus não é assim, irmão. Se sou eu ia fazer isso mesmo, eu ia fazer. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus está lá com a fogueira, peixinho, o barco chega, ninguém fala nada. A Bíblia vai dizer que ninguém fala nada. Fica todo mundo com medo, mas sabem que é o Senhor. Mas ninguém quis perguntar. Mas todos sabiam que era o Senhor. Aí Jesus já tinha preparado a fogueira, irmãos, para aquecê-los da noite fria. Jesus já tinha preparado a comida porque sabia que eles não tinham comido nada. Aí Jesus prepara primeiro o ambiente, porque ali Jesus já estava curando Pedro. Porque, irmãos, Pedro fica traumatizado. Meu Deus. Traumatizado. Tá bom, fica assim. Você entendeu, né? Tá entendido, entendeu. Criou trauma em Pedro. E quando, irmão, eu me lembro, eu trabalhava na igreja evangélica Canaã, em São Caetano. E um dia de madrugada, me ligaram. A empresa do alarme me liga, fala assim: olha, tem gente dentro da igreja. Ladrão, dentro da igreja. Já ligamos para a polícia está indo para lá. Vai para lá você também, porque aí você precisa abrir a porta para a polícia. Aí eu entrei na igreja, abri a primeira porta, aí os guardas foram entrando, com mais medo do que eu, porque eles não conheciam o lugar, eu conhecia. E aí eles não conheciam, tudo daquele pânico. Aí eu passei um pouquinho à frente do guarda, ele me deu uma bronca, falou: não vai na minha frente não. Eu falei: não, só vou acender a luz aqui, que eu sabia onde que ficavam os interruptores. Com luz, né, fica mais fácil. Acendi as lâmpadas, olharam tudo, revistaram tudo. A pessoa já tinha ido embora, porque quando tocou o alarme, a pessoa saiu correndo. Irmãos, todo dia, eu abria a igreja, passava por aquele lugar do interruptor da luz.
me dava uma sensação ruim, porque eu lembrava da cena anterior, que eu estava ali, por causa dos ladrões. Imagina Pedro, irmãos, quando viu aquela fogueira, ele deve ter pensado, foi a primeira vez que eu neguei Jesus, foi na fogueira. Jesus está armando tudo isso aqui, porque Ele vai me castigar, Ele vai me acusar. Mas Jesus não acusa ninguém, irmãos. O Espírito Santo não acusa ninguém. Deus não acusa ninguém. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quem condena é para a morte. As pessoas podem te condenar, o diabo pode te condenar, mas o Espírito Santo te convence. Você está errado, precisa melhorar, muda. Então, irmãos, ali foi um gatilho para Pedro. E ele lembrou, eu neguei Jesus. Eu estou tão culpado porque eu neguei Jesus. E eu jamais esperava que eu negaria Jesus. E aí Jesus, numa pergunta para tratar a alma de Pedro, porque Deus restaura pelo amor. Pedro, imagine, irmão, Jesus rompe o silêncio com esta pergunta. Pedro, você me ama mais do que a estes? Eita, estreito, hein, irmão? Deus não envergonha ninguém. Por que Jesus pergunta em público, você me ama mais do que todos eles? Porque da primeira vez que ele negou, onde ele estava? Em público com os outros discípulos. Todos eles podem te negar, ó Jesus, mas eu não. Mas ali Jesus pergunta publicamente, Pedro, tu me amas mais do que eles? E Pedro vai dizer, sim, Senhor. Mesmo constrangido, ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Mas o texto vai dizer que ele pergunta 3 vezes. E tanto o Bruce como o Dr. Russell Shedd, que são 2 comentaristas bíblicos sérios, conhecedores do grego, da língua original, vai dizer que Jesus está perguntando assim para Pedro, Pedro, tu ágapes. Ágape é uma palavra grega para o amor sacrificial, incondicional. Quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama, você está disposto a morrer por mim? E ele vai responder, Senhor, eu filéu, que é o amor de irmão, de pai, de mãe, de amigo. Por isso, Jesus fala assim para ele, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Outra versão, os cordeirinhos. O que é o cordeirinho? É uma ovelha miudinha, novinha. Jesus está falando assim, ó, você vai cuidar, você vai apacentar as ovelhinhas. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, ô Pedro, tu ágapes? E Pedro vai dizer, eu filéu. Tem uma palavra no castelhano para amor, porque para eles tem 2 sentidos. Nosso irmão Marcelo fala quase fluente, eu sou fluente, né? O castelhano. Vai poder me dizer melhor sobre isso? Porque você pode falar assim, eu te amo, para o teu pai, para a tua mãe, para os seus filhos, eu te amo. Mas quando eu falar assim, para minha esposa, eu te quero, é a palavra
eu escolhi a pastora Fabiana para amá-la. Então, eles não usam a palavra eu te amo no sentido de relacionamento. Porque o relacionamento, você escolhe quem você quer amar. E aqui nesse texto, é mais ou menos isso que está acontecendo. Jesus está aqui quebrando as 3 negativas de Pedro. Porque Pedro nega 3 vezes e agora Jesus está fazendo ele dizer que o ama 3 vezes para anular as 3 negativas. E pela 3ª vez Jesus pergunta para Pedro, Pedro, agora Jesus pergunta, tu filéu? E Pedro vai dizer, aí magoou, né? Aí entristeceu, né? Porque até então Jesus estava perguntando no ágape, agora desceu o nível para filéu, para amizade, amor de amigo. E ele vai dizer, Senhor, entristece, magoa, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe, irmãos, que eu entendo aqui nesse texto, porque o Senhor que nos ama, Ele nos restaura. Pedro chegou a um ponto, irmãos, que ele negou Jesus 3 vezes. Ele perdeu a confiança nele, porque ele batia no peito e falava, não, Jesus, estamos juntos. Não, Jesus, todo mundo vai te negar, mas eu não vou. Nesse momento, quando Pedro nega 3 vezes, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala, meu Deus. A Bíblia diz que ele chora amargamente, ele chora desesperadamente, porque ele percebe o que ele fez. E quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me ágape? Pedro estava tão traumatizado, que ele não tem mais como falar para Jesus, eu te amo, sacrificialmente, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, porque a primeira vez ele negou, e agora ele já não tem mais essa confiança nele, de ele dizer para Jesus, Senhor, ágape, eu vou morrer por ti, Jesus, eu vou morrer por ti, Jesus. Ele não tem mais essa fé, ele não tem mais essa convicção, ele já não confia mais nele, porque agora ele sabe, eu sou falho, eu não posso dizer, Senhor, que eu te amo, porque eu já te neguei, eu pensei que eu podia, mas eu já te neguei, eu não quero novamente te enganar e nem me enganar. Por isso que Pedro vai dizer para Jesus, eu não posso te dizer ágape, não posso dizer. Mas Jesus fala o quê? As 3 vezes. Porque Jesus não está só restaurando a alma de Pedro, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Porque no lugar aqui onde eles estavam pescando, que Jesus disse para eles, lança a rede do lado direito, foi o mesmo lugar que eles receberam o primeiro chamado de Jesus. Eles estavam pescando a noite toda, não pegaram nada. Chegaram, estavam lavando as redes, não pegamos nada. Acho que eles não sabiam nem pescar, viu, irmão? Porque as 2 vezes que aparecem, eles não estão pegando nada. A única vez que pegou foi com a varinha que Jesus falou, vai lá e pega o peixe. Aí pegou. E aí ele chega, irmãos. Jesus prega, usa o barquinho de Pedro e fala para ele assim, ó, vai lá, lança a rede nas águas mais fundas. Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas já que o Senhor está falando, ele não conhecia Jesus, talvez de ouvir falar, mas foi a primeira vez que ele encontra Jesus. E aí ele vai, obedece a voz de Jesus, e aí ele tem que gritar para a companhia trazer o outro barco, porque as redes estavam cheias. E aí ele volta, ali Jesus faz o chamado de Pedro, de João, de Tiago, de André, e fala para eles assim, a partir de hoje, vocês não vão mais pescar peixe, agora vocês vão pescar almas. Ali vem o ministério do evangelista. Mas quando acontece tudo isso, Pedro abandona o ministério e volta a pescar.
E aí Jesus aparece de novo. Cura os traumas de Pedro. Restaura a confiança de Pedro. E fala para Pedro: Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ovelha já não é mais cordeiro, ovelha agora já é crescida. Você vai ter que apacentar, você vai ter que discipular, você vai ter que preparar outros obreiros. Apacenta o meu rebanho. Ou seja, eu te chamei de evangelista, mas agora eu estou mudando o teu chamado, agora você é pastor. Eu sou o sumo pastor, mas tu és o pastor. E aqui eu entendo uma coisa, irmãos, porque Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, as ovelhas não são tuas, os cordeirinhos não são teus, eu sou o sumo pastor, eu sou o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Pedro, você vai apacentar o rebanho que é meu. O rebanho não é do pastor Marcelo, não é do pastor Falso, não é do pastor Walter, não é dos obreiros. O rebanho é de Deus. Nós só estamos aqui para apacentar o rebanho que é de Deus, porque Ele é o bom pastor, o Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Então agora aqui o Senhor restaurou Pedro, colocou um novo chamado ministerial. Agora você não é mais evangelista, agora você é pastor. Vai cuidar do meu rebanho, porque a partir de agora você está restaurado, porque eu acredito no teu ministério. Agora Pedro se torna humilde, a ponto de, quando chegar o dia da sua morte, nos conta a história, a Bíblia não conta, mas nos conta a história, quando Nero foi matar Pedro, e eles foram colocar Pedro numa cruz, para morrer como Cristo, porque agora Pedro era ágape, o amor sacrificial, mas nunca mais ele falou que eu não te negarei, porque ele aprendeu que na hora da luta, da adversidade, podemos tomar decisões precipitadas, mas ele está lá na cruz, e ele disse assim: eu não posso ser crucificado de pé, eu não posso morrer como o meu Cristo, eu não sou digno de morrer como o meu Cristo. E ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque agora ele amava Jesus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu ser. Agora ele amava Jesus sobre todas as coisas. E quando chega aqui no finalzinho, ele vai dizer, Jesus vai dizer: Pedro, segue-me. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas e segue-me. As quedas do passado não anularão o que Deus tem para a tua vida, porque Jesus nos restaura por amor. Eu acredito, irmão Davi, que quando Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas, talvez apontou para o barco, para a rede. Tu me ama mais do que a este? Talvez apontou para a sua casa, para a sua família. Tu me amas mais do que a este? E ele responde: Senhor, hoje eu entrego tudo para ti, e hoje eu vou te seguir, pois nós temos que seguir Jesus por amor e não por obrigação.
Temos que fazer a obra de Deus por amor e não por obrigação. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos de tudo para agradar essa pessoa. E se nós amamos Jesus, nós precisamos agradá-lo, pois Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.